É uma modelagem bem longe do corpo. Não é uma modelagem ajustada, é uma modelagem longe do corpo. Então, quando alguém pedir para você, olha, eu quero essa roupa oversize, pode ser uma saia, pode ser uma camisa, pode ser um vestido, pode ser uma calça. Você tem que lembrar que é sempre longe do corpo. O que é longe do corpo? Quando a gente faz a modelagem convencional, uma folga de vestibilidade mais ou menos para vestir seria 4 centímetros, né? Para ficar boa, 6 centímetros. Para ficar um pouquinho folgadinha, 8 centímetros. Para ficar oversize, 10 centímetros ou 12. Mas tudo isso depende muito, muito do tecido. Eu posso fazer a mesma modelagem. Se eu colocar num tecido duro, ela vai ficar menor. Se eu colocar num tecido mais molinho, ela vai ficar maior. E quanto mais molinho é o tecido, mais folga ele pede. Se eu estiver fazendo uma roupa de tecido plano e ele for bem molinho, eu preciso colocar mais folga. Então eu preciso entender de tecido para entender a folga. A folga não é a mesma para todos os tecidos. Tecidos mais firmes, folga menor. Tecidos mais maleáveis, folga maior, tá? Então eu vou começar do zero. Para fazer essa camisa oversize, eu vou utilizar a base sem pence. E eu vou fazer um processo para vocês aqui de modelagem descomplicada, porque a modelagem é complicada. Então eu vou descomplicar ao máximo aqui eu podia fazer de várias formas, mas eu quero fazer de uma maneira totalmente descomplicada para você falar, poxa, eu vou fazer isso lá em casa hoje e vou dar tecido para vocês também, tá? Surpresinha. Então eu sempre começo a modelagem com um ângulo reto, tá? Eu vou puxar essa linha bem grande, por quê? Porque eu já vou utilizar ela para fazer o comprimento da minha camisa, tá? Mais ou menos até aqui, pronto. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pronto. Trouxe esses quadros e toda vez que eu posicionar esses quadros, vai ser um código pra gente. Significa que eu preciso ter ângulo reto. Porque às vezes eu faço um ângulo reto fora do canto e às vezes fica um pouco confuso. Então, essa nossa reguinha aqui vai ser nosso pulinho do gato. Então, toda vez que eu posicionar ela, é que eu preciso do ângulo reto, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é descer a altura do corpo frente. Porque a base sem pence, eu não preciso do corpo frente e corpo costas, porque ela não vai ser uma roupa recortada. É uma camisa, e uma camisa não precisa ser recortada, não é? Então eu vou colocar aqui as minhas medidas, 43. Vou posicionar bonitinha, porque aqui eu preciso de um ângulo reto. Aqui, pronto. Agora, pronto. Primeira vez que a gente desenha, ai, magoei, não gostei do meu desenho. É que eu não quero sujar a régua. Pronto. Ângulo reto, tá? Então eu tenho altura do corpo frente. Agora aqui eu vou colocar a minha largura de costas, tá? Então as minhas costas é 38, metade é 18,5, não é? Vem aqui 18,5, ó. 38. É. 19 não tem. 19. Aí, por isso que eu gosto. Aí, prontinho, 19. Ó, perpendicular. O que é uma perpendicular? Uma perpendicular é um ângulo reto, tá vendo? Fora do canto. Tá bom? Legal, né? Agora, eu vou colocar aqui a minha queda de ombro, tá bom? Tem uma regrinha que você pode utilizar, 1/10 do seu busto, como 1/20, né? Que daria uma queda de ombro. Mas eu uso 4 centímetros, eu acho que dá super certo. Então eu venho aqui e coloco 4 centímetros, ó.
Prontinho. Agora eu já tenho a minha queda de ombro, preciso da abertura do meu pescoço. Como é uma camisa, eu não vou fazer uma abertura muito grande, porque senão eu vou ficar, mas a camisa é oversize. A camisa é oversize, mas a gola dela precisa vestir certinho, né, gente? Senão vai ficar uma gola de palhaço. Nada contra a gola de palhaço. Só que na minha camisa eu não quero, tá? Então eu vou fazer aquela regrinha de entrar 7 e descer 1 a mais, 8. Para mim fica perfeito. Mas se você estiver fazendo outras medidas, você coloca 1/6 do pescoço mais meio, tá bom? Mas geralmente todos os tamanhos. Eu posso fazer 7 para o tamanho 38, 40 e 42. 7,5 para o 44, 46 e 48. E 8 para os tamanhos 50, 54, porque mesmo que a gente modifique o corpo, o busto, o pescoço, é só olhar para a maioria de nós. A largura de pescoço é mais ou menos igual, não é? Não é porque eu tenho um busto de 130 que eu vou ter um pescoção. O pescoço, ele é mais... Então, você pode caminhar meio centímetro dessa medida que não dá problema, tá? Então, você não precisa ficar fazendo conta. A modelagem é descomplicada. Então, a gente vai colocar 7... para os tamanhos 38, 40 e 42, 7,5 para 44, 46 e aumentando 2,5, né, milímetros, tá bom? Aqui, bora lá. 7, aí eu vou descer 1 a mais, 8. Aí, o que eu tenho? A minha bonitinha. Toda vez que eu vou fazer um decote, eu preciso fazer um ângulo reto. Porque se eu não fizer um ângulo reto, dá biquíni. Pronto. Aqui. Desenhei a minha frente. Tá certo? Agora eu vou ligar. Agora eu posso ligar, ó. Liguei. Pronto. Agora eu tenho essa altura aqui. Eu não vou colocar a altura de seio, porque eu não vou colocar pence, então eu não preciso da altura de busto. Mas aqui eu tenho a altura de cava. Tenho várias maneiras, a gente não aprendeu uma, aprendeu várias maneiras de chegar ao mesmo lugar, não foi? Mas para base assim, pence, eu uso uma regrinha que eu acho assim, funciona e não precisa ficar pensando muito. Quanto que eu coloquei aqui? Aqui na largura do ombro. Sobrou da costa. Então, 18,5, não foi? Não foi aqui? Foi 18, né? 19. Aí, 19. A mesma coisa eu vou colocar aqui embaixo, tá? O mesmo 19, quer ver? Mesmo 19 eu vou colocar como altura de cava, tá certo? A mesma coisa. A mesma coisa, então é proporcional. Se a pessoa tem um ombro mais largo, a altura de cava dela vai ser maior, tá bom? Se ela tem um ombro mais fininho, a altura de cava dela vai ser menor, tá? Não esquecendo que essa combinação vale para peças mais larguinhas. Se você precisar fazer essa mesma modelagem, uma modelagem mais ajustada, você pode criar uma pence de cava e ajustar um pouquinho mais essa cava. E ela fica super show. Né? Como a gente já aprendeu a fazer isso, não é? Crio uma pence aí e eu consigo com essa mesma modelagem fazer a modelagem ajustada, tá bom? Então, antes de eu colocar, eu vou colocar mais uma medida, que é a medida do meu busto, tá? Então, o meu busto é 98, eu sempre coloco 100, mas aqui como é oversize, eu vou colocar 24,5, né? 24,5, pronto. 24,5 lá em cima. Pronto, e vou fazer essa linha aqui. Por que eu preciso dessa linha? Para posicionar a minha altura de cava, tá? Então, daqui, ó, 19, né? Venho pra cá, ó, 19 e faço isso. A hora que o 19 bater aqui, ó, se eu tivesse com uma fita métrica,